Dando andamento a esse processo, numa segunda etapa, o padre solicitou a nossa vinda, novamente à igreja, para elaborar um laudo técnico, onde nós pudéssemos mapear e identificar todas as anomalias presentes na fachada e na torre da igreja. Num primeiro momento, que antecede a elaboração desse laudo, foi preciso a gente fazer uma inspeção técnica com uma equipe especializada, onde o objetivo era identificar, mapear e setorizar as anomalias presentes na torre, na parte interna e externa, aonde foi usado um instrumento pela equipe de forma a identificar e classificar cada uma. Foi feito através de um martelo de borracha e as fissuras foram mapeadas, classificando o tamanho, espessura e o grau de emergência, em função da execução. No primeiro momento, nós setorizamos em duas etapas. As fissuras, rachaduras, trincas, infiltrações de revestimentos ocos, como itens emergenciais, onde a origem desses dados se dão em função de trabalhabilidade desses materiais, em função da vida útil e também de manutenção. Outro aspecto relevante seria também o desgaste excessivo em função das intempéries. Pode passar o slide, por favor. No segundo momento, nós classificamos outros itens, não tão menos importantes, mas de grande relevância para a igreja, que eram problemas que afetavam diretamente e indiretamente no surgimento dessas anomalias, assim como também na composição e funcionamento da arquitetura como um todo da fachada e na acessibilidade de manutenção e outros fatores, onde nós tivemos problemas identificados nas escadas de marinheiros, com estrutura totalmente oxidada, emboço totalmente danificado na parte interna das torres devido à percolação das águas que entram pelas janelas e por falta de manutenção esse tempo todo. Existem grandes partes da torre que têm grande perda de material na sua composição e na estrutura das paredes. Existem outro aspecto também relevante, que é a questão da segurança devido à falta de linha de vida na parte de acesso das escadas de marinheiros, assim também como na parte externa de acesso a cúpulas. Outro aspecto que nós podemos observar, que foi solicitado através do padre também, é a colocação de elementos que fazem essa composição, assim como o sino da Torre 1, que nunca foi utilizado. Existem também outro aspecto que há pouco tempo houve a queda do adorno da Torre 1, onde fica a composição, né, da cruz. E tem outros aspectos relevantes também que não estão ali no slide, que existem oxidações na laje da Torre 1, onde ela serve de apoio e manutenção para o sino, que hoje ainda está presente lá. Existe a necessidade de uma criação de uma laje na Torre 2 para a colocação do sino, onde não tem laje. As propostas de solução são adversas, né? Uma das propostas, quando a gente retira e aparecem as fissuras, é o que a gente chama de argamassa armada. A gente coloca uma armação na parte, porque às vezes eu fico perdida, mas a gente coloca uma armação na parte das fissuras e depois faz uma argamassa para conter esse tipo de fissura. Ali tem uma ilustração que vocês conseguem observar de uma forma muito sucinta. O laudo está à disponibilidade da comunidade, quem quiser dar uma olhada, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas, tá? Outra opção são as anomalias, as fissuras com maior espessura. O que a gente propõe? A gente propõe fazer uma armadura como uma costura. Isso é muito comum no meio técnico, parece estranho, mas isso é extremamente convencional e isso funciona muito bem. Né? A gente recompõe as alvenarias dessa forma. Então, a gente faz essa costura com a armadura, dependendo da profundidade, a gente incrementa mais material e faz uma recomposição depois, a posterior, com grout, que é um tipo de material que ele se compõe melhor com datas diferentes de materiais. Tá?
Outra coisa importante é a estruturação da fachada é feita da seguinte forma, não sei se vocês conseguem ver, a parte inferior é feita com pedra, né, pedra de mão, feita com argamassa da época, e ela vai subindo com uma cerâmica não, é um tijolo maciço, e ela vai reduzindo as espessuras das paredes. Isso é como se fosse um grande bloco, eles trabalham em conjunto. As aberturas das esquadrias, a gente precisa fazer um requadro, quando na construção, né? E esse requadro é feito com pedras maciças, né? Se você for ver, isso não são adornos, isso é a estruturação da própria porta. E essa estruturação, quando você tem uma fissura e há uma movimentação da fachada, das alvenarias, isso vem a rachar. E a gente, às vezes, não percebe, acha que é só uma coisa, a gente precisa corrigir. Isso é corrigindo com um pino, faz um pino, é como se fosse a costura das alvenarias, mas é feita na madeira. Tá? Um pino, grauteado, isso tudo feito com escorado de uma forma a recompor o original. Tá? E aí a gente continua com um bloco monolítico das alvenarias. Tá? Então, isso a gente reestabelece a estruturação inicial da edificação da fachada. Tá? Outra parte que a gente viu muito importante é a percolação de água, as infiltrações, elas degradam muito esse tipo de edificação. Então, uma das coisas que a gente precisa é conter as águas, né? Na parte da junção dos telhados com as torres, a gente viu que os nossos rufos estão com problemas. Então, a ideia é recompor e a gente ajustar toda essa parte. Rufo, impermeabilização, correção de calha, na junção das torres com os telhados. É uma das propostas também. Próximo, por favor. Outra coisa, todos os beirais, né, que a gente chama de adornos, todos aqueles ressaltos que vocês veem nas fachadas, a nossa intenção é impermeabilizar. E fazer um pequeno caimento, né? Faz um pequeno caimento, joga as águas, tira das alvenarias e impermeabiliza com uma pintura, para que isso tenha uma vida útil muito maior. Porque quando você, não sei se a gente quando fez a inspeção, a gente retirou toda a vegetação que tinha, porque os pombos, os animais trazem as sementes e elas se proliferam ali. Ele é um lugar de umidade ótimo para esse tipo de vegetação e isso infiltra as raízes na edificação e aquilo vai cada vez mais degradando. A ideia é impermeabilizar, lacrar, para que isso tenha uma vida útil maior e a gente não tenha mais esse tipo de problema. Não vai ter nunca mais o problema? Não, vamos ter, mas com muito menos tempo de recorrência, tá bom? Outra opção também, outra coisa que a gente precisa corrigir, não sei se as pessoas têm acesso às torres da igreja, a torre que a gente chama de A, que é aqui da direita, ela tem uma laje, que é uma laje de suporte para a manutenção do sino. Só existe sino na torre A, não existe sino na torre B. Existe o sino no corredor da igreja, vocês já devem ter visto, mas ele nunca foi colocado. A ideia é a gente recompor toda a originalidade da edificação. Então, era pôr de novo o sino para funcionar, se não tiver a intenção de funcionar, mas ele ficar lá como era originalmente ou como deveria ser. Então, a ideia é corrigir a laje, que hoje está oxidada. Existe uma presença muito grande de água, né, porque vem da parte externa, e um tempo sem manutenção, a igreja passou por milhões de manutenção, mas ainda existe esse tipo de necessidade nas torres. Então, essa laje que suporta essa parte de lá precisa de uma manutenção. São duas lajes, uma meia laje e uma outra na parte superior, que precisa de uma manutenção e que a gente precisa ajustar isso também. Outra coisa, a ideia é acertar as esquadrias para que as esquadrias voltem a ser em madeira. Então, a nossa proposta e a nossa ideia do laudo, na parte de orçamento, a gente colocou todos esses tipos, todos esses custos. E aí, porque a ideia do padre era o seguinte, não adianta você me dar uma proposta de X se eu tenho 10 coisas para fazer. Então, ponha as 10 coisas e vamos trabalhar para que essas 10 coisas venham a acontecer. A nossa proposta foi sempre essa, quer dizer, proposto pelo padre e pela igreja, para que a gente tivesse uma ordem de grandeza de todo o valor de todas as coisas que deveriam acontecer. Próxima, por favor. Colocação do sino. Vamos passar.
A ideia é pôr um para-raio. A gente tem, se você abrir na internet, o fato de raios em igrejas, porque são de grande altura, sem o para-raio causa incêndio, vários tipos de coisa. Então, a gente precisa ajustar isso na nossa igreja. Ao acerto do relógio, nós temos um relógio com dois amostradores que não estão funcionando. A ideia é colocar para funcionar. A colocação do adorno, que caiu a primeira cruz daqui da Torre A, ela caiu, a gente precisa restabelecer. E as escadas de marinheiro de acesso às torres, a parte de lá de cima, a ideia é trocá-las totalmente. Espículas são uns adornos para que os pombos e os animais não fiquem nos beirais, e isso para a gente também ter uma vida útil maior da pintura. E, por fim, a parte que é a parte mais chata, mas é importante, nós chegamos num orçamento de 1.700.000. Tudo que a gente falou aqui, retirada de todo o revestimento, reconstrução, correção, está tudo nesse 1.700.000. O que é? É uma proposta, é um levantamento feito com os dados técnicos que a gente pega de planilhas, de materiais que a gente levantou, de toda a área levantada, e isso precisa ser apresentado de uma forma como a gente precisa desse valor. Mas não quer dizer que esse valor vai ser o final. O padre tem milhões de recursos que ele tem tentado, né, pessoas de parceria, comprar material a preço de custo. Isso tudo a gente vai tentar baixar, mas esse é o valor de mercado. Isso não significa que o valor da obra é esse, mas é o nosso objetivo para que tudo isso possa ser concretizado. Então, parece um valor absurdo, grande, mas tem muito trabalho pela frente. E aí, a ideia o padre vai melhor explicar isso, é que a gente tenha condição de fazer todas essas intervenções para melhor apresentar uma igreja para a comunidade e que a gente está vendo todos os benefícios que ela traz. Muito obrigada. Agradeço.